Supremo benfeitor, anjos e homens de louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Sejam todos bem-vindos, você que nos acompanha agora de qualquer parte do mundo. Esse culto é o primeiro culto de louvor a Deus da Igreja Presbiteriana Memorial, na sua expansão na Zona Sul. Uma igreja que veio para ser relevante e uma igreja viva na proclamação do Evangelho. É o quinto trabalho que essa igreja abre. E agora ela quer ser mãe de muitas filhas. Muitas outras igrejas hão de surgir também. Sejam todos bem-vindos. Deus muito nos abençoe. E que esse culto seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos e declaramos as tuas maravilhas. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus.
Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 100. Graça e paz, meus irmãos. Que alegria maravilhosa estarmos aqui neste dia de hoje, inaugurando essa igreja para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no Salmo de número 100. Cumprimento vocês também que estão no carro, assistindo aqui pelo telão, sintonizado na rádio, e a todos vocês que estão Brasil e mundo afora. Sinta-se na casa do Senhor e esteja na presença do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Eu convido a igreja para ficar de pé. Eu vou ler e vocês acompanham. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrais por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Render-lhes graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja. Nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, diga eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito és. Cante, declare. Este lugar é o desejo do sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos cantar mais uma vez, que não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Só tua presença, Deus, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Só tua presença, Deus. Vamos declarar: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo
aqui, vem inundar, encher. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos juntos provar. Vamos provar o quão real. Declare. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Invoque o Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui. Amém. A igreja pode se sentar. Vamos pedir para que o Senhor sonde o nosso coração e nos use da maneira com que Ele quer. Aproveite esse momento, feche seus olhos. Essa música parece bem uma oração. Aproveite esse tempo para conectar o seu coração ao de Deus. Coloque para Ele aquilo que está lhe afligindo, aquilo que você quer mudar na sua vida, que Ele irá te ajudar. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, diga: sonda-me, usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerba o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me. E declare: quebranta-me, Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Efésios capítulo 5, do verso 1 até o verso 21. E diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois filhos do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir a vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado por tua palavra lida. Rogamos agora que o Senhor nos ajude a compreender o que o Senhor quer nos transmitir essa noite, por meio da palavra, do texto que nós lemos. Que o teu Santo Espírito nos ilumine. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Uma epístola curta, entretanto, uma epístola rica. E desde as primeiras linhas, o apóstolo Paulo, ele simplesmente instrui a igreja. E temos aprendido tanto. Semana passada fomos mais uma vez desafiados por uma causa. Causa essa que pôs o apóstolo Paulo de joelhos, intercedendo pela igreja dos Efésios. Nessa epístola, o apóstolo Paulo menciona nos 6 capítulos, 12 vezes, a expressão em Cristo Jesus. E é importante entendermos onde é que nós estamos, qual é a nossa posição. E a nossa posição, meus irmãos, é em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo nos capítulos 3 e no capítulo 4, ele diz: precisam ouvir-me e olhem o meu exemplo, porque eu estou aqui na condição de preso por causa da pregação do Evangelho, e ainda assim me ocupo em instruir cada um de vocês. E então no capítulo 5 ele começa a colocar cláusulas conclusivas, quando no verso 1 ele vai dizer: portanto, de acordo com tudo que eu já disse dos capítulos 1 até o capítulo 4, eu quero que vocês entendam a necessidade de serem imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos amados. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele elenca alguns assuntos, algumas temáticas que nós precisamos entender para que possamos nos comportar e andar e ser imitador de Deus como filho amado. No versículo 12 ele diz: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A palavra sacrifício tem a mesma conotação do texto de Romanos capítulo 12. Não se refere a se mutilar ou oferecer penitências, mas sim, simplesmente você se ofertar, você se doar, você se entregar ao Senhor. É essa forma. E da mesma forma, Cristo se ofereceu, se entregou por nós. Por causa de tudo isso que Ele fez, por causa de quem Deus é necessário observarmos os padrões que nós devemos ter como filhos de Deus, filhos amados de Deus, e assim imitá-lo. Primeiro aspecto que o apóstolo Paulo usa, a ser imitador de Deus como filho amado, em relação à nossa santidade. E ele vai dizer do capítulo 3 até do versículo 3 até o versículo 13, ele vai explicar como é que nós devemos aplicar e viver essa característica chamada santidade. Às vezes a gente confunde o que é ser santo. Ser santo não é aquele que é capaz de não pecar. Ser santo é aquele que é capaz de não tropeçar. É aquele que é capaz de não ter nenhum pensamento impuro, nenhum desejo mau, não xingar ou ter vontade de xingar alguém no trânsito. O santo é aquele que entende a sua condição e a sua necessidade de Cristo, a sua necessidade de um encontro diário com a graça e com a misericórdia do Senhor, porque ai de nós se não for o amor de Deus. Jeremias vai dizer nas suas Lamentações, capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Nós precisamos, meus irmãos, entender qual é a nossa real necessidade. Na nossa santidade, no nosso padrão de santidade, nós precisamos entender isso, que nós somos pecadores, alcançados e transformados pelo amor de Deus, e que dependemos todos os dias da ação da graça e da misericórdia do Senhor. Então, se queremos ser imitadores de Deus como filhos amados, nós precisamos entender que nós precisamos imitá-lo no que diz respeito à sua santidade. Porque a palavra do Senhor nos diz: sede santos, porque o Senhor nosso Deus é santo. Tudo isso, não vou me demorar muito. No versículo 10, ele vai falar: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Provando sempre. Como é que eu provo sempre o que é agradável ao Senhor? Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele faz uma oração do versículo 9 até o versículo 11. E ele pede para que os filipenses fossem cheios do conhecimento, por meio do amor, para que pudesse aprovar as coisas excelentes. Vamos ser imitadores de Deus como filhos amados na santidade. Em segundo lugar, ele vai dizer assim no versículo 14 e 15: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te ante os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Meus irmãos, a outra área que nós precisamos considerar a ser imitadores de Deus como filhos amados, também com a letra S, é na sabedoria. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês precisam ser santos, mas também está dizendo: vocês precisam ser sábios. E por meio dessa sabedoria adquirida da parte de Deus, nós iremos compreender o tempo em que vivemos, vamos aprender a remir esse tempo, porque os dias que nós temos vivido têm sido dias maus. Ele vai dizer: sejam sábios, aprendam a remir o tempo, porque os dias são maus. Versículo 16. Na Bíblia, quando o rei Davi foi escolher seus conselheiros, dentre eles, ele fez questão de ter no seu grupo de conselheiros um grupo da tribo de Issacar, os filhos de Issacar. E Davi fez questão de tê-los como conselheiros, porque os filhos de Issacar, eles tinham uma característica: eles eram conhecedores dos dias em que viviam. Eles sabiam diagnosticar problemas, mediar situações. Nós precisamos ser um pouco, meus irmãos, como os filhos de Issacar. Precisamos entender os dias em que estamos vivendo, e assim, por meio desse conhecimento, por meio da sabedoria adquirida da parte de Deus, possamos nos comportar melhor, possamos ser mais úteis, possamos melhor manejar a palavra da verdade. Então, meus irmãos, vamos ser santos, mas também vamos ser sábios. Da mesma forma, na mesma linha, ele vai dizer no versículo 18: e não vos embriagueis com vinhos no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A outra palavra com essa está nesse versículo 18. Quem consegue achar? 5:18, e não vos embriagueis com vinho, mas no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A palavra com a letra S é sobriedade. Nós precisamos ser sóbrios. É interessante como essa palavra ela é usada no contexto bíblico no Novo Testamento. Ela tem a ver muito com a questão de estar atento e não desatento para as coisas que estão acontecendo. Nós cantamos há pouco sobre o nosso encontro com o Senhor. Vai ser um dia glorioso. O servo do Senhor, pastor Paulo César, diz: ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Até esse dia, meus irmãos, existe uma necessidade de compreendermos qual é a nossa real missão aqui na terra, para que nós não percamos o foco da nossa vida. Não é engraçado o conselho que o Senhor dá
para Marta, irmã de Maria: Marta, 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 você está preocupada demais, está agoniada demais. Jesus Cristo fosse nordestino, com certeza ele ia dizer: deixa de aperreio, Marta, deixa de agonia. Marta estava ocupada com muitos afazeres e esqueceu o principal: estar aos pés do Senhor. Existe, meus irmãos, uma necessidade de mantermos a sobriedade, mantermos o conhecimento direcionado. Então vamos ser imitadores de Deus como os filhos amados, na santidade, na sabedoria, na sobriedade. E por fim, no verso 21, existe também a necessidade de sermos imitadores de Deus como filhos amados, na sujeição, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele distingue bem o relacionamento de sujeição, começando no relacionamento marido e mulher. Mas a mensagem principal, meus irmãos, é que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Nós começamos o culto dessa noite falando sobre a importância da comunhão. E é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. A comunhão que o Senhor nos permite desfrutar também é um meio de graça esse coletivo, que nós podemos desfrutar deles juntos. Mas existe a necessidade de sujeição mútua, de entender que eu não sou melhor do que o meu irmão, mas que eu preciso do meu irmão e ele precisa de mim. Já pensou se todos nós tivéssemos essa mesma concepção? O meu irmão precisa de mim. Como é que eu posso ser útil ao meu irmão? Como é que eu posso servir ao meu irmão? Como nós viveríamos de uma forma diferente? Louvado seja Deus, porque a nossa igreja, durante esse período de pandemia, foi capaz de identificar a necessidade de vários irmãos, e até de pessoas que nem irmãos eram, mas que foram alcançados com o amor dessa igreja, que enviou donativos, enviou ajuda financeira para aqueles que precisavam. Nós somos úteis, meus irmãos. Deus quer nos usar para alcançar o próximo. E assim também deixe a sua luz brilhar diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Existe uma necessidade de reconhecimento, meus irmãos, que nós não somos maiores que o nosso irmão, não somos melhores do que os nossos irmãos, mas somos igualmente úteis para o reino de Deus. Então vamos nos relacionar melhor uns com os outros. E assim, meus irmãos, que sejamos imitadores de Deus como filhos amados, na santidade, na sabedoria, na sobriedade e na sujeição mútua. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos curvar as nossas frontes, vamos fechar os nossos olhos. Gostaria de convidar nosso pastor, reverendo Romeu, para que pudesse orar por nós e encerrar o culto dessa noite também, pretendo. A bênção apostólica. Oremos ao Senhor, faça a sua prece. Quando o apóstolo Paulo diz sede imitadores de Cristo, ele não está apenas pedindo de forma aleatória, ele está dizendo assim: olhe para Cristo, contemplem Cristo, vejam Cristo em todas as áreas da vida de vocês. Ele é o nosso paradigma. Confia nele, espera pelo Senhor, tem de bom ânimo. Faça a sua prece, você sabe a sua necessidade. Ninguém ora melhor por você que você mesmo. Ora por você agora. Aquele que pode todas as coisas. Senhor, tem misericórdia de mim. Quando o salmista disse que ele suplica ao Senhor, ele está dizendo assim: apelo para o favor de Deus, apelo para a bondade de Deus. Cada um sabe a extensão do seu suplicar, da sua necessidade. Cada um sabe a sua extensão de necessidade. Então, fica a sós com Deus. Faz tua oração.
Senhor, nós te agradecemos por essa noite estarmos reunidos aqui, por ouvir a exposição da tua palavra, digna de toda aceitação. Nos ensinaram desde cedo que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que dela a sabedoria, mas requer de nós também sermos imitadores do Cristo em santidade. Há perdão, meu irmão, há perdão para quem erra no caminho. Essa vida sempre iremos cair, mas Cristo é aquele que está sempre abrindo a sua mão, estendendo, dizendo: vamos continuar a vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele nos chama a imitá-lo na sabedoria. Se depender de você, tenha paz com todo mundo. Não pague o mal com o mal. Não vingue. Não deixe que raiz de amargura cresça no seu coração. Pelo contrário, busque na sabedoria de Cristo. E aqui eu lembro um dos homens da história da igreja. Senhor, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Imita a sabedoria de Cristo, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Ele nos convida a imitá-lo na santidade, na sabedoria, na sobriedade. Fomos exortados nessa noite, estimulados a sermos sóbrios, a não nos encher de vinhos, embriagar-se, mas a nos encher do Espírito. É uma ação nossa. Somos nós que vamos buscar ser cheio do Espírito. Seja sóbrio, que o Espírito do Senhor esteja em você, dando toda sabedoria, plena sobriedade para o que você vai enfrentar, suas dificuldades. Que o Senhor venha descortinar com sobriedade os passos da tua vida. Sujeitai-vos uns aos outros. Escuta. Talvez no diálogo, na conversa do outro, haja resposta para o seu drama. Sujeitai-vos uns aos outros, assim como Cristo sujeitou-se ao Pai, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Sendo assim, sejamos, pois, imitadores de Jesus Cristo. Te oramos assim, Senhor. Amém. Amém. Vamos receber a bênção dos apóstolos? Estamos juntos? Vamos ficar em pé. Vamos receber a bênção dos apóstolos. Na bênção, querido, domingo a domingo, sempre alguém lembra a vocês que vocês estão debaixo da bênção do Senhor. Que o Senhor esteja à tua frente para abrir o teu caminho. Que o Senhor esteja ao teu lado para te levantar quando caíres. Que o Senhor esteja por trás de ti para te livrar dos falsos e dos traidores. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar, dar força, coragem, para que você enfrente os seus fantasmas, os teus demônios, e que Ele vá ao porão da tua alma e diga: haja luz, haja vida. Que Ele esteja acima de ti, porque do alto vem a bênção do Senhor. Sendo assim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito repouse sobre vós, desde agora e para sempre. Vamos cantar o tríplice amém, para que toda a vizinhança escute.